A nossa equipe relacionou jogadores que tiveram o privilégio de vestir as camisas de Flamengo e Corinthians, né? E aí o duelo é o seguinte, jogou melhor onde? No Flamengo ou no Corinthians? Coloca no ar aí. Começamos com um goleiro que foi muito bem no Flamengo e muito bem no Corinthians. Felipe no Flamengo ou no Corinthians, hein? Pascoal. Felipe do Corinthians. Felipe do Corinthians. Sila. Também. Do Corinthians. Calçade. Corinthians. Corinthians. Eu acho que ele foi no Flamengo, mas o voto aqui 3-1, Felipe do Corinthians. Alessandro no Flamengo ou no Corinthians? Há necessidade de abrir votação? Desde que você leve em consideração que ele tem uma conta a ajustar com o Cássio, né? E o Alessandro saiu do Flamengo muito novo, né? Porque ele era volante, né, o Alessandro? Não, e também como lateral, mas ele saiu do Flamengo muito novinho, aí não teve muito tempo de jogar no Flamengo, Aquela defesa do Cássio no Pacaembu contra o Diego Souza, quem perde a bola é o Alessandro, né, meu senhor? Então ele tem uma conta eterna com o Cássio. O Cássio livrou a cara dele bem direitinho naquele lance, né? Lembrando que isso aqui é uma discussão de boteco, né? Que é no clima do nosso clube. Como você faz aí com seus amigos, com a sua turma, com as suas amigas também, vocês que acompanham o futebol. O Alessandro saiu muito novinho do Flamengo, né? Tem uma imagem clássica no gol do Petkovic, do tricampeonato carioca do Flamengo, de falta no último minuto, que aparece o Alessandro rezando no banco de reservas, ao lado de Adriano Imperador, que também era reserva. Saíram muito novos do Flamengo. Então, realmente, o Alessandro fez a carreira dele no Corinthians. E é dirigente do Corinthians. Dirigente do Corinthians. Chicão no Flamengo. Foi bem no Flamengo. Foi campeão da Copa do Brasil. Mas no Corinthians... Calçade. Assim, esse momento, esse recorte da história, ele é um pouco cruel com o Flamengo pelo seguinte. O Corinthians ganhou, de 98 para cá, 6 títulos brasileiros. O Flamengo ganhou 3. Então o que acontece? Você tem 3 títulos brasileiros do Corinthians, você tem Copa do Brasil, você tem Corinthians campeão da Libertadores, Corinthians campeão mundial, Corinthians rebaixado e Corinthians que subiu com o Alessandro, com o Chicão e ficaram na equipe. Então isso pesa um pouco, porque aí o Flamengo está começando a recuperar esse terreno agora. Neste recorte aí, Calçade, o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil 2006, campeão brasileiro 2009, campeão da Copa do Brasil 2013 e aí chegou o período de 2019. Só para situar em cima do que você está falando. O Mundial que daqui a pouco tem um companheiro nosso que vai entrar aqui na parada, né? É o próximo. E por sinal é uma disputa interessante, hein? Se perguntar isso para ele, não vai responder. É até bom que ele não esteja aqui. Eu já botei o Chicão lá do Corinthians. Tudo certo? Beleza, sim, né? Jogamos em Mogi Guaçu anteontem. Um abraço, Chicão, grande Chicão. Abraço, Chicão. O próximo é um caso especial. Porque ele foi, Fabrício Tafel, me ajude aí, ele foi campeão do mundo com o Corinthians em 2000. Chegou no começo de 2000 vindo da Ponte Preta, né? Campeão da Copa do Brasil em 2002, vice-campeão brasileiro em 2002, campeão paulista em 2001. Fábio Luciano, nosso colega aqui da ESPN, nosso querido companheiro. Mas o Fábio Luciano, ele tem uma história no Flamengo muito interessante, porque ele foi campeão carioca em 2007, campeão carioca em 2008, mas ele, embora tenha conquistado títulos menos expressivos no Flamengo, ele jogou tanto quanto no Flamengo ou mais do que no Corinthians e formou uma dupla de zaga no Flamengo histórica ao lado de Ronaldo Angelim. Então estou falando isso para justificar o meu voto. O meu voto é Fábio Luciano no Flamengo, mas vamos votar aqui. Silas. Eu sinceramente eu não acompanhei essa parte da carreira do Fábio, né? Mas eu vou dar um voto aqui para o Flamengo e para o meu amigo João Guilherme, porque o Fábio é craque. O Fábio foi craque onde ele jogou e continua sendo craque aqui com a gente. Fábio, é para você, hein? É para mim o voto. Então eu vou botar ele nessa zaga do Flamengo. Aí, em homenagem ao meu amigo Ronaldo Angelim também, que bela dupla, foi meu jogador lá no próprio Flamengo. O magro de aço.
Eu Oi, pois não, Pascoal? ser campeão do mundo no Corinthians em 2000 Não tenho. Ao lado de Adilson Batista. é uma marca impressionante. Então eu Estávamos lá, hein, Pascoal? Transmitimos aquele jogo, né? É. Você na Band e eu no Sport TV. e eu fico com o Fábio Luciano no Corinthians. Fábio Luciano no Corinthians, Calçade. Também o Fábio pelos títulos que ele ganhou, assim, e essa identificação ele tem com a torcida do Corinthians também. Não, e tem Também identificação tem. com a torcida do Flamengo também, que ele é muito respeitado pela É, torcida do esse é que é Flamengo. impressionante. Ele consegue- Porque ele jogou no Flamengo. Pisa em ovos. Quem vê hoje o Flamengo não imagina, quem não acompanhou, o que era o Flamengo na época de Fábio É Luciano. verdade. Vacas magérrimas. E ele conseguiu, naquele período, se tornar um grande ídolo da torcida do Flamengo também. Uma grande identificação. A Mini, chefe, a nossa assistente virtual do programa. Fábio Luciano do Flamengo ou do Corinthians, hein, Mini? No Flamengo. No Flamengo, Mini, perfeitamente. Quis agradar o apresentador. Perfeitamente. Agora vamos lá. Obrigado, chefe. Esse é outro também que jogou bem nos dois, hein? O Fabrício Safel me ajuda aqui. Ele foi campeão da Copa do Brasil no Corinthians e no Flamengo, né? Copa do Brasil e Paulistão no Corinthians e foi campeão também da Copa do Brasil pelo Flamengo. Esse aí Assim, ó. Esse aí jogou Eu bem vou dos ficar dois com- lados. O André Santos foi o Campeão meu carioca. Ele ganhou a mesma coisa no Flamengo e no dois. Corinthians. Campeão da Copa do Brasil e campeão estadual nos dois. André Santos do Flamengo ou do Corinthians, O Pascoal? começo de carreira dele foi com a gente lá no Figueirense. E a né? culpa é sua, Pascoal? Não. O talento Aliás, dele e do Felipe Luiz, né? O talento dele é impressionante. É um jogador. Eu vou ficar com ele eu tenho mais memória dele no Flamengo do que no Flamengo. Corinthians. Flamengo pro Calçado e pro Pascoal e pra você. A memória que eu tenho dele é naquele jogo contra o Inter lá no Beira-Rio pelo Corinthians, que o Corinthians é campeão com o Fenômeno e tudo. Ronaldo. Né? 2000. É, Com o Mano, né? foi, mano. Ele fez gol nas duas finais. Nossa, esse aí. Eu já mandei ali o André Santos, que eu acho que ele foi embora muito bem no Corinthians, melhor no Flamengo. Esse aí é enjoado, hein? Porque, embora ele tenha uma identificação maior com o Corinthians, isso é um fato, mas ele jogou muito nos dois. Ganhou a Copa do Brasil do Flamengo em 2013, sendo um dos jogadores mais importantes. E no Corinthians também, né, meu amigo Fabrício Safel? No Corinthians, o Elias esteve na Série B do Campeonato Brasileiro. No ano seguinte, campeão paulista em 2009, campeão da Copa do Brasil em 2009. Rapaz, estava na Libertadores de 2010, que na oportunidade o Flamengo se deu melhor. Ele jogou muito nos dois lados. Eu fico com ele no Corinthians. A minha memória do Elias é o Elias no Corinthians. É maior Também. que o Corinthians. Corinthians, né? Eu também fico com Elias no Corinthians. Então vamos botar aqui Elias no Corinthians. Esse é outro também que Renato jogou Abreu, muito pé nos dois, esquerdo, hein? Espetacular. Espetacular. Esse aí jogou muito nos dois. Renato Aí Abreu não é tão e difícil. Corinthians. Aí é você, Flamengo. É Flamengo. Aí é Flamengo. Ele jogou mais no Flamengo, né? Jogou mais. Aí é Flamengo. É isso, gente? Foi meu jogador no Flamengo. É. Na segunda passagem dele, né? Até o Gabigol aparecer no Flamengo, ele era o maior artilheiro do Flamengo neste século, hein? Renato Abreu foi muito bem no Flamengo. Coisas da vida. Renato Augusto estreou no profissional do Flamengo, Copa do Brasil 2006, na final contra o Vasco. E foi muito bem, vestindo a 10 do Zico e de tantos outros. No Flamengo ou no Corinthians? Renato Augusto no Corinthians. Corinthians. Aí ele tem. Vou pular aqui. Aí é uma história gigante no Corinthians. Edilson, Flamengo ou jogou muito nos dois também. Hein? E aí? Silas. É você que... O Edilson Eli, meu irmão, trouxe ele do Tanabi para o Guarani. No Guarani ele foi para o Palmeiras, foi rodar o mundo, mas foi campeão do mundo pelo Corinthians. E Foi brasileiro. bicampeão paulista, foi campeão brasileiro pelo Corinthians. Então, Edilson lá. Embora o Edilson tenha ido muito bem no Flamengo, foi importantíssimo na conquista do tricampeonato 2001 em cima do Vasco, junto com o Petkovic e tal, mas realmente, né, para nós aqui, Corinthians. Esse é outro bom também, hein? Wagner Love identificado com os dois. Corinthians ou Flamengo? O Corinthians tem duas passagens, né? Duas. Passagens. Duas passagens. Rapaz, mas no Flamengo ele jogava lá com como é que era? Império do Amor. O Imperador e ele, né? Aí eu fico com o Flamengo Thiago nessa. Neves também estava nessa turma aí? Tava. Tava, né? Posso botar Flamengo? Eu fico também. O Flamengo. Flamengo. E o David, hein?
Ah, o David Flamengo, o David foi notabilizado pela escala David, pelo aquele gol que ele perdeu. Onde? Então já vai. Flamengo. Já botei lá, Pascoal. Respondendo a sua pergunta. Não, o David perdeu o gol no Flamengo. Então, e aí eu já botei David no Corinthians. Quando você falou isso, David no Corinthians. Aí é o seguinte, olha que grande figura que merece todas as homenagens. Jair Pereira, técnico muito importante no Corinthians e no Flamengo.